E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu tô querendo fazer uma coisa um pouquinho diferente. Na semana passada eu participei de uma imersão de Ada Lura e eles trouxeram um desafio bem legal que seria como implementar um agente de IA usando o SDK do Google. Então, acho que para dar uma quebrada aqui no ritmo do que a gente estava estudando, né, de banco de dados, acho que é legal trazer um pouquinho de como a gente pode usar ferramentas mais avançadas, assim, para criar uma coisa legal aqui no nosso dia a dia, né? Então, compartilhando aqui com vocês, né, eu vou passar rapidinho aqui no Gemini, que ele tem algumas opções bem interessantes, né? Eu usei ele bastante nos últimos dias. Então, acho que a primeira coisa que a gente pode dar uma olhadinha aqui são nos modelos que eles têm para gente. Então, aqui a gente tem o 2.5 Flash, que é um modelinho um pouco mais rápido ali para você ir conversando, algum assunto mais específico. A gente tem o 2.5 Pro, que ele tem a opção de fazer o raciocínio, né? Então, igual no ChatGPT, quando você coloca o pensamento, né? Que ele fica pensando antes de responder. Aqui é a mesma ideia e vocês também conseguem fazer alguma coisa personalizada. Mas o que é muito legal aqui no Gemini é que você tem a opção de colocar o Deep Research. Então, ele vai usar todo o histórico ali do Google, né? Todos os sites que ele tem para fazer como se fosse um documento mesmo para você conseguir ter mais profundidade no assunto. E para código ele é bem legal também, com essa opção Canvas aqui, que você consegue pedir para ele criar um site e ele vai mostrando HTML ali na página com a opção de ter o preview, né? Então, testar ali na prática o que ele está fazendo. Então, acho que é mais uma ferramenta bem legal aqui para a gente ir usando no dia a dia. Mas o que eu queria trazer mesmo é o desafio aqui que o pessoal da Lura propôs, que era como a gente pode criar um agente, né? Então, acho que o primeiro ponto que a gente pode trazer, o agente, ele é como se fosse uma IA que consegue ir segmentando as tarefas, né? Então, o exemplo que eu vou trazer aqui é um agente que ele consegue fazer buscas mais sustentáveis, né? Para ajudar as pessoas que são preocupadas ali com o meio ambiente, né? E não só com o produto que ela está comprando. Esse agente, ele primeiro vai buscar os produtos ali no Google que ele achar, e aí ele vai passar para um outro agente que ele é especialista em buscar informações ambientais das empresas que estão fazendo, né? E esse agente, depois ele vai passar por um terceiro agente que vai fazer uma pesquisa mais voltada ali em custo-benefício, ver se aqueles produtos são realmente bons. E por fim, ele vai para um quarto agente que vai sintetizar tudo isso que a gente gerou nos demais agentes para fazer uma tabela de custo-benefício. Então aqui, quando a gente pensa em agente, é sempre nessa linha de separar as atividades principais para que a gente tenha agentes, né? Então, como se fosse alguns chat GPTs especialistas naquele assunto, né? Então aqui é bem interessante e mostrando aqui então o nosso projeto, eu vou deixar o link desse GitHub aqui na descrição, mas como que foi a ideia aqui, né? Então, como eu comentei, eu criei aqui o Clau, que ele é um assistente inteligente para compras sustentáveis e econômicas, né? Então, o que que ele vai fazer? Isso aqui é a fotinha dele, né? Bonitinha, que foi até o Gemini que criou. E o que que ele vai fazer, né? A gente aqui vai ter uma arquitetura de multi-agentes, né? Então, o primeiro é o agente explorador, que vai fazer a pesquisa ali por produtos no Google. Então, ele vai jogar para esse segundo agente especialista em consumo sustentável, passando aqui para o especialista em economia, e por fim aqui o agente decisor, que é a mente ali que orquestra todos esses outros agentes, tá bom? Eu não vou passar muito aqui no detalhe, né, mas acho que é interessante só falar aqui nas tecnologias utilizadas, que é esse SDK aqui do Google, que é o Agent Development Kit, né? Então é um frameworkzinho bem tranquilo aqui até de implementar. Eu usei aqui o Python para a gente ir programando e algumas outras bibliotecas aqui para ajudar a gente, né? Então Datenv, Datetime e alguns outros aqui, tá bom? Mas, indo na prática aqui então, o que importa, esse aqui é a estrutura aqui
do nosso agente, e ele tem basicamente duas partes principais. A primeira aqui é esse agente.py, onde está toda a lógica ali de integração com o SDK do Google. E aqui, o que a gente precisa fazer? Eu não vou entrar muito no detalhe, né? Mas basicamente a gente tem essa função de chamar o agente, né? Então a gente vai dizer qual que é o agente, vai criar uma sessão, enfim. Eu não vou entrar muito no detalhe aqui, mas até porque eu não fui muito além, tá bom? Mas o que importa aqui vai ter uma função também que ele vai só transformar o texto em Markdown para ficar um pouquinho mais legível para a gente. E aí que começa a parte interessante mesmo. Então, uma vez que a gente gerou esse agente aqui, a gente consegue criar os nossos agentes personalizados. Então a gente coloca aqui o nosso agente, né, o nome dele, qual que é o modelo que ele está usando. Então aqui eu coloquei o 2.0 Flash, que era um modelo um pouquinho mais simplesinho, e aqui a gente dá as instruções para ele, né? Então o que que ele vai fazer? Então aqui no caso do nosso agente explorador, ele vai ter essas regrinhas, né? Daí a gente vai detalhando. Então, primeiro ele vai fazer uma busca inicial, que ele vai receber um assunto. Depois ele vai usar o Google Search aqui, né? Que é a nossa ferramenta para usar as buscas do Google em tempo real. E aqui ele vai filtrar produtos, ele vai apresentar 10 opções. Aí a gente consegue colocar até algumas instruções a mais, né? Então, tipo, seja eficiente, preciso na busca por produtos. Então, aqui é bem interessante que dá para a gente ir vendo certinho o que o agente está fazendo. E aqui, por fim, a gente pode colocar a entrada, né? Então, aqui no caso seria o tópico, e o tópico que a pessoa vai estar passando, e a data de hoje, para a gente conseguir fazer a busca dentro de um período que seja factível, né? Então, a gente está aqui no dia 24 de maio, então ele vai pegar resultados de 24 de abril para frente, tá bom? Beleza. Aí a gente tem agora o agente especialista ambiental, que ele vai receber o tópico que a pessoa passou e também aqui a lista de produtos que o primeiro agente retornou. Então aqui a mesma ideia, a gente vai ter uma série de instruções para esse agente ir trabalhando e aqui na entrada a gente vai ter o tópico também e aquela lista de produtos. E aqui ele vai retornar para a gente um textinho com as práticas sustentáveis daquelas empresas. Aqui, o especialista econômico é a mesma ideia, tá? Então ele vai buscar no Google avaliações e informações sobre o custo-benefício dos produtos. Ele vai retornar aqui para a gente também os aspectos econômicos. E aqui, por fim, a gente tem um agente decisor que ele vai pegar tanto as práticas sustentáveis do segundo agente, os aspectos econômicos do terceiro, e aqui ele vai receber também a informação de orçamento da pessoa, né, que está buscando. Então ele já vai ter o orçamento que a pessoa tem e as informações ali de cada produto para ele conseguir propor a melhor opção aqui para a pessoa, né? Então é basicamente isso, né? Então aqui a gente tem esses quatro agentes e aqui só para facilitar eu estou trazendo a data de hoje aqui também e agora a gente consegue ir para a nossa lógica principal aqui do código que vai ser o main.py, né? Então aqui eu estou importando o Streamlit para conseguir fazer o front-end ali, uma coisinha mais básica para a gente começar a conseguir interagir com o agente. E aqui eu estou importando os agentes e a data de hoje, tá bom? E aqui, depois eu penso até em gravar um vídeo um pouquinho mais detalhado sobre o Streamlit, mas aqui a ideia é a gente conseguir montar o nosso front-end de uma forma bem simplificada, né? Então, por exemplo, aqui vai ser o nosso título, né? Então, Clau, assistente de compras inteligente, vai ter uma fotinha do Clau, e aqui vai ser o tópico que a pessoa vai querer pesquisar, né? Então, eu vou mostrar aqui ele funcionando, que eu acho que é o mais interessante, né? Então, ó, deixa eu entrar ele aqui. Então, essa aqui é a carinha do clown, né? Então, aqui, vamos imaginar que eu quero um tênis de corrida e o meu orçamento aqui vai ser R$ 400. Então, quando eu clico aqui em obter recomendação, o agente buscador vai no Google, pesquisa 10 opções de tênis,
essas 10 opções vão passar para o segundo agente que vai olhar os aspectos ambientais. Em paralelo, ele também vai estar verificando as avaliações ali, o custo-benefício. Então, o agente especialista ambiental e o agente especialista em economia, eles estão rodando em paralelo aqui e esses dois vão passar para o agente decisor gerar ali a resposta final para o usuário. Então, a gente tem aqui essa tabelinha, né? Então, o que a pessoa vai ver vai ser esse agente decisor propondo. Então, aqui, ó, para a gente ter uma ideia, olá, que bom ter você por aqui, com base na sua preferência de tênis de corrida, com um custo-benefício aqui, né? E tendo um orçamento de R$ 400, ele prepara aqui uma listinha para gente. Então, tem o Olímpicos Corre 4, então a empresa aqui, né, a Olímpicos, tem boas práticas sustentáveis, com iniciativas de reuso de água, economia circular. Então, bem legal aqui. Ele já traz ali um parecer social e ético, uma avaliação de preço, recomendação de compra, até o site aqui da Olímpicos ele traz. E aqui ele dá também a opção do Adidas Duramo SL2, então é a mesma ideia, né? Então ele vai trazendo aqui sobre a empresa e no final ele dá até algumas considerações e uma recomendação, né? Então aqui, se a gente mudar um pouquinho o nosso orçamento e colocar R$ 600, ele já vai considerar então esse novo orçamento e vai procurar mais opções para atender a pessoa, né? Então dá para ir brincando bastante aqui e até para colocar mais coisas, né? Então eu deixei um agente bem simples só para conseguir mostrar aqui para vocês, mas acho que aqui o céu é o limite, né? Então a gente pode colocar um chat ali para a pessoa ir conversando sobre aquele produto, né? Por que não? E aqui, só para a gente ver o resultado final, ó, ele já rodou, né? Então agora com R$ 600 ele já deu até mais algumas opções. Ele trouxe aqui o Corre 3, aquele Adidas Duramo também, e um aqui da Nike que é um pouquinho mais caro, né? Então entre 500 e 650. Então, algumas opções legais e é isso. Aí, voltando aqui para o código, o que, que ele vai fazer, né? A gente vai ter o produto, então vai ser um input que a pessoa vai estar colocando o que é que ela quer comprar. A gente tem um orçamento em reais ali do que ela precisa. E aí, quando a pessoa clicar em obter recomendações, a gente vai fazer uma verificação se o produto e o orçamento foi preenchido. E se for, começa aquela bolinha rodando, né? Que o Cloud está pensando. E aí a gente vai ter algumas opções interessantes aqui. Então, a lista de produtos, ela vai ser um array aqui com os produtos que o agente explorador buscou. E aí, as práticas sustentáveis vai ser então o tópico, né? Então, qual o produto que ela está querendo e a lista de produtos. O agente econômico a mesma coisa. E o agente decisor, ele vai receber esses 4 inputs, né? Então, tanto o produto quanto as práticas sustentáveis, os aspectos econômicos e o orçamento. E aí, aqui no final, ele vai trazer as recomendações do Clau e o que o último agente decidiu, né? E é basicamente isso, né? Então aqui é um esqueminha bem legal para a gente ir usando e ele é bem simples, né? Então não tem nada muito complexo que a gente não poderia saber fazer, né? Então aqui acho que é um pequeno exemplo do que dá para fazer não sendo um especialista, né? Então aqui eu peguei 2 dias para conseguir entender um pouco mais sobre como funciona o Gemini e colocar esse esqueminha simples em produção. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu acho que é legal ver umas coisas diferentes, né? Não ficar só olhando lá a modelagem de dados acontecer e dar uma olhada em como as coisas estão sendo feitas hoje em dia, né? Então foi bem legal para eu aprender como fazer isso e espero que vocês tenham gostado também, né? Então, qualquer ideia que vocês tenham de alguma coisa diferentona que dá para fazer, avisa, né? Daí a gente vê como dá para fazer junto, tá bom? Muito obrigado pelo vídeo e espero vocês na próxima.